breve, na qual o Papa trata a importância das religiões na consecução daquela que é a finalidade da encíclica, a fraternidade universal e a amizade social. Este último capítulo, antes, digamos, da conclusão, chamemos-lhe assim, o Papa aborda aquilo que, ao fim e ao cabo, digamos, era a sua pretensão com a encíclica Fratelli Tutti, que é, no fundo, traçar percursos de encontro para as pessoas. E, sobretudo, ele deixou exatamente para o fim deste capítulo abordar duas questões que são complexas, extremamente complexas. Uma tem que ver com o problema da guerra, que é, no fundo, um dos mais complexos, e o outro tem que ver também com a pena de morte. São duas questões que o Papa considera são os maiores atentados à fraternidade. E por isso compreende-se que ao final da encíclica ele aborda estas questões. Nós vamos descobrir um Papa Francisco, para além de tudo aquilo que temos vindo a descobrir ao longo destes anos do seu pontificado, praticamente estamos a chegar ao 8º ano do seu pontificado, e vamos descobrindo que ele, além de ter-se revelado um extraordinário pontífice, tenha demonstrado, com todo o trabalho que tem feito, um homem com uma enorme experiência humana, espiritual, pastoral, episcopal. É verdadeiramente uma coisa extraordinária. E eu, neste capítulo, descobri, porque ele fala muitas vezes na própria experiência e em nome próprio, que de facto ele tem, de certo modo, em toda a sua vida, já uma longa construção deste ideal da fraternidade que agora colocou à nossa consideração. Para percebermos bem a sua mensagem, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo neste início de Quaresma, a fim de que este também seja um exercício de conversão e de arrependimento de todos aqueles momentos em que na nossa vida não construímos a fraternidade e a amizade social. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria. Amém. Rogai por nós. Então, meus queridos amigos, vamos dar início a este 7º capítulo que o Papa intitulou Percursos de um Novo Encontro. Ao aproximarmos-nos do final da Fratelli Tutti, percebe-se perfeitamente que para o Papa Francisco a fraternidade e a amizade social são pilares fundamentais para alcançarmos uma paz verdadeira e duradoura que ele pretende também promover através da encíclica. Neste sentido, o Papa Francisco reconhece que em muitas partes do mundo fazem falta, exatamente como diz o título, percursos de paz, que são depois percursos para um novo encontro. Reconhece esta necessidade que deve levar a cicatrizar as feridas, apontando para a necessidade de artesãos da paz, é curiosa esta expressão, prontos a gerar com inventiva e ousadia processos de cura e de lançamento de uma nova cultura do encontro como caminho para a paz. Este compromisso só pode ser alcançado através justamente de percursos de um novo encontro que deve acontecer, sobretudo, mediante uma mudança cultural
que privilegie a fraternidade e a amizade social. E é curioso que, na linha de tudo o que ele tem tratado anteriormente, no primeiro subcapítulo, ele aborde a questão da verdade, para dizer que é preciso sempre recomeçar, é o título do subcapítulo, recomeçar a partir da verdade. Na verdade, digo eu, se para um processo de reconciliação são fundamentais a fraternidade e a amizade social, recomeçar significa também fundar o processo na verdade, tal como adverte o Papa Francisco, e passo a citá-lo. Novo encontro não significa voltar ao período anterior aos conflitos. Com o tempo, todos mudamos. A tribulação e os confrontos transformam-nos. Além disso, já não há espaço para diplomacias vazias, dissimulações, discursos com duplo sentido, ocultamentos, bons modos que escondem a realidade. São muitas vezes todas estas manifestações do nosso homem velho. O Papa continua: os que se defrontaram duramente falam a partir da verdade, nua e crua. Precisam de aprender a cultivar uma memória penitencial capaz de assumir o passado para libertar o futuro das próprias insatisfações, confusões ou projeções. Só da verdade histórica, conclui o Papa, dos factos, poderá nascer o esforço perseverante e duradouro para se compreenderem mutuamente e tentar uma nova síntese para o bem de todos. Como veem, o Papa sabe muito bem o terreno que pisa. O processo de paz, no seu entender e no nosso, é um empenho que se prolonga no tempo. É um trabalho paciente de busca da verdade e da justiça, que honra a memória das vítimas e abre passo a passo para uma esperança comum, mais forte que a vingança, que é infelizmente aquilo que na maioria dos casos destrói os processos de encontro e de construção da paz. Como diz ainda o Papa Francisco, e passo a citar, a verdade é uma companheira inseparável da justiça e da misericórdia. Se por um lado são essenciais as três todas juntas, para construir a paz, por outro lado, cada uma delas impede que as restantes sejam adulteradas. De facto, a verdade não deve levar à vingança, mas antes à reconciliação e ao perdão. A verdade é contar às famílias dilaceradas pela dor o que aconteceu aos seus parentes desaparecidos. A verdade é confessar o que aconteceu aos menores recrutados pelos agentes de violência. Como veem, o Papa aqui refere-se a muitas outras formas de destruir as relações e destruir a paz entre as pessoas. Agora, o Papa, para alcançar estes encontros que assentam na verdade, fala então da arquitetura deste processo e do artesanato da paz. São interessantes estas palavras que o Papa escolhe para o subtítulo, porque fala, por um lado, de arquitetura para fazer compreender que é todo um caminho que deve ser construído, mas ao mesmo tempo sem esquecer que somos nós, os agentes e construtores da paz, que nos devemos tornar artesãos da paz. Então, explicado anteriormente o objetivo, em vista do qual o Papa quer trabalhar este capítulo, o Papa Francisco começa a explanar os percursos indispensáveis e as metodologias
para alcançar a paz. Neste sentido, o Papa diz agora, em seguida, o percurso para a paz não implica homogeneizar a sociedade, mas permite-nos trabalhar juntos. Pode unir muitos nas pesquisas comuns, onde todos ganham. Perante um certo objetivo comum, poder-se-á contribuir com diferentes propostas técnicas, distintas experiências e trabalhar em prol do bem comum. Como veem, o Papa nunca esquece que este é o grande objetivo a que todos estamos obrigados, o bem comum. E continua, é preciso procurar identificar bem os problemas que atravessam uma sociedade, para aceitar que existem diferentes maneiras de encarar as dificuldades e resolvê-las. Porque o outro, cada homem, nunca há de ser circunscrito àquilo que pode ter dito ou feito, mas deve ser considerado pela promessa que traz em si mesmo. É uma expressão verdadeiramente maravilhosa esta do Papa, que tem a capacidade de esquecer o que está no passado e abrir-se ao perdão e reconhecer mesmo que mesmo na pessoa daquele que errou há uma promessa que ele traz em si mesmo. Uma promessa que deixa sempre, na opinião do Papa, um lampejo de esperança. E nesta mesma linha, e provavelmente, como dizia, a partir da experiência que o Papa tem com tantos bispos com os quais nestes últimos anos trabalha em comum como Romano Pontífice, cita os bispos da África do Sul, recordando que a verdadeira reconciliação alcança-se de maneira proativa. E agora cita os bispos dizendo, formando uma nova sociedade baseada no serviço aos outros. No fundo, é já a construção da fraternidade. E não no desejo de dominar. Mesmo que eventualmente se tenha a razão, não pode ser para dominar sobre os outros. Uma sociedade baseada, continuam os bispos, na partilha do que se possui com os outros e não na luta egoísta de cada um pela maior riqueza possível. Uma sociedade na qual o valor de estar juntos como seres humanos é, em última análise, mais importante do que qualquer grupo menor, seja ele a família, a nação, a etnia ou a cultura. Até aqui era a citação que o Papa faz dos bispos da África do Sul. Como acabamos de verificar, o Papa Francisco revela-se um profundo conhecedor dos processos de reconciliação. E a este propósito, salienta a importância da fidelidade à verdade, podemos subentender, mas também à identidade de cada um e ao sentimento basilar de pertença. Porque, e passo a citar o Papa, a nossa sociedade ganha quando cada pessoa, cada grupo social se sente verdadeiramente de casa. Numa família, os pais, os avós, os filhos são de casa. Ninguém fica excluído. Se alguém tem uma dificuldade, mesmo por grave que seja, e ainda que seja por culpa dele, os outros correm em sua ajuda, apoiam-no. A sua dor é de todos. Nas famílias, todos contribuem para o projeto comum, todos trabalham para o bem comum, mas sem anular o indivíduo. Pelo contrário, sustentam-no, promovem-no. E agora é mesmo um desabafo a Papa Francisco, nas últimas palavras que diz, e tendo evocado como evocou a experiência vivida, pode fazê-lo. Ó
se pudéssemos conseguir ver o adversário político ou o vizinho de casa com os mesmos olhos com que vemos os filhos, esposas, maridos, pais ou mães. Como seria bom! E aqui interroga-se a terminar: amamos a nossa sociedade ou continua a ser algo distante, algo anónimo, que não nos corresponde, não nos insere, não nos compromete? Portanto, percebe-se perfeitamente que aquilo que o Papa quer é aproximar os nossos sentimentos que experimentamos no âmbito mais pessoal e familiar daquilo que devem ser também os sentimentos a experimentar com os outros mais ao largo. É assim que nós podemos compreender que nestes processos da reconciliação, muitas vezes há grande necessidade de negociar e assim desenvolver os tais percursos concretos para a paz. Mas, como todos sabemos, os processos efetivos de uma paz duradoura são, antes de mais nada, transformações artesanais, para usar a expressão do Papa, realizados pelos povos, onde cada pessoa pode ser um fermento eficaz, com o seu estilo de vida diário ou diária, como salienta agora o Papa, e passo a citá-lo. As grandes transformações não são construídas à escrivaninha, quer dizer, não é um projeto, ou no escritório. Por isso, e continua, cada qual desempenha um papel fundamental num único projeto criador, para escrever uma nova página da história, uma página cheia de esperança, cheia de paz, cheia de reconciliação. Agora, percebendo estas palavras últimas do Papa, verificamos o que é que significa aquilo a que ele chamou a arquitetura da paz, na qual intervém também o sujeito que é artesanato da paz e que, ao fim e ao cabo, depois nos envolve a todos. E volto a citar o Papa: a partir de distintos processos de paz que se desenvolvem em vários lugares do mundo, aprendemos que estes caminhos de pacificação, de primazia da razão sobre a vingança, é preciso combatê-la, de delicada harmonia entre a política e o direito, não podem prescindir das pessoas implicadas nos processos. E isto quer dizer que são necessários os artesãos da paz. Além disso, é sempre enriquecedor incorporar nos nossos processos de paz a experiência de setores que em muitas ocasiões foram deixados de lado. O Papa mais adiante vai falar disto, desenvolvendo, chamando a atenção para a necessidade de envolver todos nos processos de paz, sobretudo os que estão mais afastados e até, por vezes, marginalizados desses processos, para que sejam precisamente as comunidades a revestir os processos de memória coletiva. Como percebem, o Papa dá uma importância enorme exatamente à memória histórica, à memória da vida, e por isso mesmo as pessoas são chamadas a atualizar essas memórias. Neste sentido, a construção da paz social num país, por exemplo, como diz o Papa Francisco, é uma tarefa que não dá tréguas e exige compromisso de todos. Uma obra que nos pede para não esmorecermos no esforço por construir a unidade da nação e, apesar dos obstáculos, das diferenças e das diversas abordagens sobre o modo como conseguir a convivência pacífica, devemos persistir na labuta
por favorecer a cultura do encontro, que exige que no centro de toda a ação política, social e económica se coloque a pessoa humana, a sua sublime dignidade e o respeito pelo bem comum. Que este esforço, continua o Papa, nos faça esquivar de toda a tentação de vingança e busca de interesses apenas particulares e a curto prazo. E agora, na linha daquilo que já foi introduzindo, no subcapítulo seguinte, refere-se exatamente aos últimos, por vezes mesmo até aos marginalizados. Este subcapítulo chama-se precisamente sobretudo com os últimos. Como se compreende, a grande preocupação do Papa Francisco é que nos processos de paz ninguém fique de fora, sobretudo os últimos. E ele agora concretiza e diz: a promoção da amizade social implica não só a aproximação entre grupos sociais distanciados a partir de um período conflituoso da história, mas também a busca de um renovado encontro com os setores mais pobres e vulneráveis. E nós verificamos que muitas vezes os fracassos no campo da paz são exatamente resultado de não termos empenhado e comprometido no processo os mais pobres e vulneráveis. O Papa continua e diz: a paz não é apenas a ausência de guerra, mas o empenho incansável, especialmente daqueles que ocupamos um cargo de maior responsabilidade. Não se compromete apenas a si mesmo, está também a comprometer os responsáveis políticos, económicos e sociais. Muitas vezes, diz o Papa, os últimos da sociedade foram ofendidos com generalizações injustas. Se às vezes os mais pobres e os descartados reagem com atitudes que parecem antissociais, é importante compreender que, em muitos casos, tais reações têm a ver com uma história de desprezo e de falta de inclusão social. Vê-se que o Papa sabe perfeitamente do que é que está a falar e tem experiência destes acontecimentos. Mas continua ainda o Papa dizendo: aqueles que pretendem pacificar uma sociedade não devem esquecer que a desigualdade e a falta de desenvolvimento humano integral impedem que se gere paz. A paz não pode construir-se sem integração social, sem inclusão. Quando a sociedade local, nacional ou mundial abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos, nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade. Se trata de recomeçar, sempre há de ser a partir dos últimos. E esta é, naturalmente, a insistência do Papa Francisco. Então, o Papa sabe que muitas vezes se confronta com situações onde houve ofensas, ofendidos e aqueles que ofenderam. E por isso, no seguinte subcapítulo, ele salienta para a importância, o valor e o significado do perdão. E agora o Papa tem coisas verdadeiramente extraordinárias acerca do perdão, a que penso todos nós somos totalmente sensíveis, porque é uma realidade profundamente existencial. Neste caso, o Papa Francisco não hesita, quando necessário, em denunciar falsos processos de reconciliação, ou seja, processos onde o perdão não teve lugar. Alguns preferem não falar de reconciliação porque pensam que o conflito, a violência e as rupturas
fazem parte do funcionamento normal de uma sociedade. O que é que o Papa quer dizer com isto? Quer dizer que nós muitas vezes não valorizamos que o conflito e a violência estão ligadas à ausência de perdão e de reconciliação. Por isso, insiste o Papa, consideram que é melhor manter um jogo de poder que permita assegurar um equilíbrio de forças entre os diferentes grupos. Outros vão até mais longe, diz o Papa, e consideram que a reconciliação seja empreendimento de fracos, que não são capazes de um diálogo em profundidade e, por isso, optam por escapar dos problemas, escondendo as injustiças, incapazes de enfrentar os problemas e, por isso, preferem uma paz aparente. Mas essa paz aparente acaba por ser origem de novos conflitos. E é por isso que o Papa, rendendo-se à realidade e à história, considera, afinal, não que seja de promovê-lo, mas de reconhecer que, na verdade, o conflito, muitas vezes, por causa das diversidades, é inevitável. A este ponto, o Papa Francisco refere-se exatamente à inevitabilidade do encontro, mas procura lê-lo à luz do pensamento cristão e daquelas circunstâncias em que este se pode admitir sem negar, todavia, o valor fundamental do perdão. A este propósito, diz o Papa, naturalmente indo beber às fontes da fé e da revelação. O perdão e a reconciliação são temas de grande relevo no cristianismo e com várias modalidades noutras religiões. O risco reside em não entender adequadamente as convicções dos crentes e apresentá-las de tal modo que acabem por alimentar o fatalismo, a inércia ou a injustiça. E, por outro lado, como consequência disto, a intolerância e a violência. Mas o Papa vai à revelação e diz: Jesus Cristo nunca convidou a fomentar a violência ou a intolerância. Por outro lado, o Evangelho pede para perdoar 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Dando o exemplo do servo sem compaixão, que foi perdoado, mas por sua vez mostra-se incapaz de perdoar aos outros. Vem logo a seguir em Mateus 18. Da mesma maneira, diz o Papa, as comunidades cristãs primitivas viviam animadas por um sentido de paciência, tolerância e compreensão. E o Papa cita a segunda carta a Timóteo. A este respeito, são muito claros alguns textos. Convida-se a corrigir os adversários com suavidade. Ou exorta-se a que não digam mal de ninguém, nem sejam conflituosos, mas sejam afáveis, mostrando sempre a amabilidade para com todos os homens. Pois também nós éramos outrora insensatos, a linguagem de Paulo. A Tito. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra que os discípulos perseguidos por algumas autoridades tinham a simpatia de todo o povo. E agora, para ser coerente com a inevitabilidade do conflito, o Papa recorda a expressão de Jesus em Mateus 10, 34, 36, que nós sabemos é aquela expressão que não veio trazer a paz, mas a espada, que nem sempre somos capazes de a entender corretamente. Mas ele explica em seguida no seu contexto, e diz o Papa: é importante situá-lo no contexto do capítulo onde está inserido.
Aqui vê-se claramente que o tema em questão é o da fidelidade à própria opção, sem ter vergonha, ainda que isso traga contrariedades e mesmo que os entes queridos se oponham a tal opção. Portanto, continua o Papa, o texto não convida a procurar conflitos, mas simplesmente a suportar o conflito inevitável, para que o respeito humano não leve a faltar à fidelidade em nome de uma suposta paz familiar ou social. O Papa continua ainda e diz: a Igreja sabe bem que ao longo da história os conflitos de interesse entre diversos grupos sociais surgem inevitavelmente e que perante eles o cristão deve muitas vezes tomar posição decidida e coerentemente. E agora, como naturalmente os conflitos pressupõem, e em nome da nossa fé, o perdão, o Papa aborda a questão num subtítulo que intitula As lutas legítimas e o perdão, para percebermos até onde é que é legítimo levar uma discussão ou fazer valer a própria ideia e, ao mesmo tempo, onde é que entra o perdão. Sempre no seu realismo corajoso, o Papa Francisco procura esclarecer a relação entre a capacidade de perdoar e as lutas legítimas. Diz ele, não se trata de propor um perdão renunciando aos próprios direitos perante um poderoso corrupto, um criminoso ou alguém que degrada a nossa dignidade. Aí devemos defender a nossa dignidade, naturalmente. Somos chamados a amar todos, sem exceção, mas a amar um opressor não significa consentir que continue a ser tal, nem levá-lo a pensar que é aceitável o que faz. E agora o Papa esclarece e diz, perdoar não significa permitir que continuem a espezinhar a própria dignidade e a do outro, ou deixar que um criminoso continue a fazer mal. Se um delinquente cometeu um delito contra mim ou contra um ente querido, ninguém me proíbe de exigir justiça e de me acautelar para que essa pessoa ou qualquer outra não volte a lesar-me nem cause a outros o mesmo dano. Portanto, realismo moral, naturalmente. Mas o Papa continua e diz, compete-me fazê-lo, e o perdão não só não anula esta necessidade, mas reclama-a. Ninguém alcança a paz interior nem se reconcilia com a vida dessa maneira. A verdade é que nenhuma família, nenhum grupo de vizinhos ou uma etnia, e menos ainda um país, tem futuro se o motor que os une, congrega e cobre as diferenças é a vingança e o ódio. E aqui o Papa começa a ser cada vez mais explícito, negando qualquer hipótese ao desejo de vingança e de ódio. O Papa continua e diz, não podemos pôr-nos de acordo e unir-nos para nos vingarmos, para fazermos àquele que foi violento o mesmo que ele nos fez, para planearmos ocasiões de retaliação sob formatos aparentemente legais. Não é tarefa fácil superar a amarga herança de injustiças, hostilidades e desconfiança deixada pelo conflito. Só se pode conseguir tudo isto, como diz a Escritura, superando o mal com o bem e cultivando aquelas virtudes que promovem a reconciliação, a solidariedade e a paz. E até, perante as ofensas sofridas,
a bondade não é fraqueza, mas verdadeira força capaz de renunciar à vingança. E aqui está o Papa claramente a opor-se a toda a tentação de vingança ou de ódio. Compreendemos que é necessário reconhecer na nossa própria vida que, inclusive, aquele juízo duro que tenho no coração contra o meu irmão ou a minha irmã, a ferida não curada, aquele mal não perdoado, o rancor que só me faz mal, é uma parte da guerra que tenho dentro. São muito importantes estas palavras. É um fogo no coração que deve ser apagado a fim de não irromper num incêndio. Nós percebemos o que é que o Papa quer dizer com este apelo para fazer compreender que não há maneira de dar sequência nem à vingança, nem ao ódio. E por isso é que o Papa, até chegar exatamente ao perdão, nos convida a fazer um caminho de verdadeira superação destas experiências dolorosas do passado, sem, de algum modo, renunciar a que sejamos reparados no mal que nos foi feito. Então, o Papa Francisco diz que não é fácil resolver os conflitos, mas que isso não nos impede de lutar por esta verdadeira superação. Neste sentido, diz ele, quando os conflitos não se resolvem, mas se escondem ou são enterrados no passado, há silêncios que podem significar tornar-se cúmplice de graves erros e pecados. A verdadeira reconciliação não escapa do conflito, mas alcança-se dentro do conflito, superando-o através do diálogo e de negociações transparentes, sinceras e pacientes. Como percebemos, o Papa refere-se aqui tanto à dimensão pessoal como à dimensão social dos conflitos. E o próprio Papa Francisco fala da sua experiência pessoal. Agora fala em seu nome e diz: várias vezes propus um princípio que é indispensável para construir a amizade social. A unidade é superior ao conflito. Não é apostar no sincretismo ou na absorção de um no outro, mas na resolução num plano superior que preserva em si as preciosas potencialidades das polaridades em contraste. Sabemos bem, creio que o sabemos todos, que todas as vezes que aprendemos como pessoas e comunidades a olhar para mais alto do que nós mesmos e os nossos interesses particulares, a compreensão e o compromisso recíproco transformam-se em solidariedade. Numa área onde os conflitos, as tensões e mesmo aqueles a quem seria possível considerar como contrapostos no passado, diz o Papa, mesmo todas estas situações podem alcançar uma unidade multiforme que gera nova vida. E aqui agora o Papa entra naquele tema que já referi anteriormente, do respeito para com a memória e da necessidade de valorizar exatamente a memória. Nestes processos de reconciliação e de construção da paz, uma coisa deve ser tida em conta: a memória do passado e dos conflitos, tal como recorda o Papa Francisco, que passo a citar. De quem sofreu muito de maneira injusta e cruel, não se deve exigir uma espécie de perdão social. Ou seja, as pessoas merecem respeito. A reconciliação é um facto pessoal,
e ninguém pode impô-la ao conjunto de uma sociedade, embora a deva promover. Ninguém pode pedir perdão em nome dos outros, não é? Na esfera estritamente pessoal, com uma decisão livre e generosa, alguém pode renunciar a exigir um castigo, mesmo que a sociedade e a sua justiça o busquem legitimamente. Mas não é possível decretar uma reconciliação geral, pretendendo encerrar por decreto as feridas ou cobrir as injustiças com um manto de esquecimento. Infelizmente, nós sabemos como tantas destas situações estiveram em tantos processos de negociação da paz. E por isso é que o Papa diz, interrogando-se, quem se pode arrogar o direito de perdoar em nome dos outros? Ora bem, nesta linha, o Papa Francisco recorda algumas dos grandes dramas da humanidade. E a propósito, talvez, daquele que podemos considerar um dos maiores de todos, o Papa diz: a Shoah não deve ser esquecida. É o símbolo dos extremos aonde pode chegar a malvadez do homem quando atiçado por falsas ideologias. Esquece a dignidade fundamental de cada pessoa, a qual merece respeito absoluto, seja qual for o povo a que pertença e a religião que professe. O Papa continua e diz, pedindo quase como uma súplica ao Senhor, dai-nos a graça de nos envergonharmos daquilo que, como homens, fomos capazes de fazer e de nos envergonharmos desta máxima idolatria de termos desprezado e destruído a nossa carne, aquela que vós formastes da lama, aquela que vivificastes com o vosso sopro de vida. E a terminar o Papa diz, nunca mais, Senhor, nunca mais. Mas o Papa lembra ainda outros grandes desastres, como os bombardeamentos atómicos de Hiroshima e Nagasaki. E aqui volta a ser ele, em nome pessoal, a falar e diz, aqui faço memória de todas as vítimas e inclino-me perante a força e a dignidade das pessoas que, tendo sobrevivido àqueles primeiros momentos, suportaram nos seus corpos, durante muitos anos, os sofrimentos mais agudos e nas suas mentes os germes de morte que continuaram a consumir a sua energia vital. E a concluir, o Papa diz, não podemos permitir que a atual e as novas gerações percam a memória do que aconteceu, aquela memória que é garantia e estímulo para construir um futuro mais justo e fraterno. Creio que ninguém como o Papa podia ser autor destes textos que apelam ao coração e que até mesmo aqueles que nada tivemos diretamente a ver com isso, nos envergonham e nos enchem de dor. É por isso que também hoje ainda é fácil cair na tentação de voltar página, dizendo que já passou muito tempo e é preciso olhar para diante. Mas não é isso que o Papa faz. O Papa chega mesmo a dizer, isso não, por amor de Deus. Sem memória, diz ele, nunca se avança. Não se evolui sem uma memória íntegra e luminosa. Precisamos, e continua, de manter viva a chama da consciência coletiva, testemunhando às sucessivas gerações o horror daquilo que aconteceu. Precisam disso as próprias vítimas, indivíduos, grupos sociais ou nações, para não cederem à lógica que leva a justificar
a represália e qualquer violência em nome do mal imenso que sofreram. E o Papa conclui dizendo: é muito salutar fazer memória do bem. E agora o Papa dá um título ao próximo subcapítulo que provavelmente nos interroga, mas vamos perceber o que é que o Papa quer dizer isto. Se é possível perdão sem esquecimentos, ou se os esquecimentos, para que o perdão seja efetivo, não podem existir. Em seguida, e antes de tratar dos dois grandes temas deste capítulo, sobre a guerra e a pena de morte, e na linha dos desafios que tem vindo a colocar face à resolução dos conflitos, quaisquer que eles sejam, o Papa Francisco aborda a questão do perdão sem esquecimento, admitindo que se possa perdoar sem, no entanto, poder ou dever esquecer. São palavras do Papa que nos ajudam a compreender esta questão. São palavras dele, estas primeiras. O perdão não implica esquecimento. Antes, mesmo que haja algo que de forma alguma pode ser negado, relativizado ou dissimulado, todavia podemos perdoar. Portanto, não há incompatibilidade entre perdoar e esquecer. Mesmo que haja algo que jamais deve ser tolerado, justificado ou desculpado, todavia podemos perdoar. Mesmo quando houver algo que por nenhum motivo devemos permitir-nos esquecer, todavia podemos perdoar. O perdão livre e sincero é uma grandeza que reflete a imensidão do perdão divino. Se o perdão é gratuito, então pode-se perdoar até a quem resiste ao arrependimento e é incapaz de pedir perdão. Mas o Papa continua ainda, aprofundando o tema, e diz: aqueles que perdoam de verdade não esquecem, mas renunciam a deixar-se dominar pela mesma força destruidora que os lesou. Quebram o círculo vicioso, frenam o avanço das forças da destruição, decidem não continuar a injetar na sociedade a energia da vingança, que mais cedo ou mais tarde acaba por cair novamente sobre eles próprios. Quer dizer, é que o mal que alimentamos dentro de nós próprios também para conosco se volta novamente. Com efeito, diz ainda o Papa, a vingança nunca sacia verdadeiramente a insatisfação das vítimas. E o Papa reforça dizendo: também não estamos a falar de impunidade, mas a justiça procura-se de modo adequado só por amor à própria justiça, por respeito das vítimas, para evitar novos crimes e visando preservar o bem comum, não como a suposta descarga do próprio rancor. O perdão é precisamente o que permite buscar a justiça sem cair no círculo vicioso da vingança nem na injustiça do esquecimento. Até aqui são palavras do Papa. Ora, podemos compreender que a violência exercida a partir das estruturas e do poder do Estado não está ao mesmo nível que a violência de grupos particulares. Portanto, o Papa tem o cuidado de distinguir os níveis. E é por isso, neste sentido, que ele refere o seguinte: em todo caso,
não se pode pretender que sejam recordados apenas os sofrimentos injustos de uma das partes. Como ensinaram os bispos da Croácia, e o Papa cita-os, devemos o mesmo respeito a toda a vítima inocente. Aqui não pode haver diferenças étnicas, confessionais, nacionais ou políticas. O Papa termina a citação e, de novo, numa atitude de súplica, diz: peço a Deus que prepare os nossos corações para o encontro com os irmãos, independentemente das diferenças de ideias, língua, cultura, religião. Que Deus unja todo o nosso ser com o óleo da sua misericórdia, que cura as feridas dos erros, das incompreensões, das controvérsias. E termina dizendo: peço a graça que nos envie com humildade e mansidão pelas sendas desafiadoras, mas fecundas da busca da paz. O Papa nunca perde o horizonte, que é exatamente aquele da construção da paz. E agora, aproximando-nos do final deste 7º capítulo, o Papa fala então, e compreendemos que tudo o que se disse até aqui era imprescindível para compreender estes dois temas, a guerra e a pena de morte. No fundo, para chegar a concluir que nem uma nem outra realidade fazem hoje qualquer sentido. Já não há guerras justas e já não faz sentido, a este nível a que chegou a civilização, a pena da morte, nem sequer como direito penal. Agora, digo eu, o Papa Francisco entra nas duas últimas temáticas deste capítulo. Há duas citações extremas que podem chegar a apresentar-se como soluções em circunstâncias particularmente dramáticas no âmbito de todas aquelas coisas que até aqui referimos. Sem nos darmos conta de que estas duas realidades são respostas falsas. Não resolvem os problemas que pretendem superar e, em última análise, nada mais fazem que acrescentar novos fatores de destruição no tecido da sociedade nacional e mundial. Já perceberam que estou a falar da guerra e da pena de morte. E agora o Papa começa por abordar o primeiro tema através de um subcapítulo que chama A Injustiça da Guerra. Portanto, começa por dizer com esta expressão que já não é admissível o conceito de guerra justa. A este propósito, começa por dizer o Papa Francisco: há quem busque soluções na guerra que frequentemente se nutre com a perversão das relações, com as ambições hegemónicas, os abusos de poder, com o medo do outro e a diferença vista como obstáculo. Até aqui o Papa. Devemos perceber que a guerra não é um fantasma do passado. Nós somos contemporâneos de guerras, mas tornou-se uma ameaça constante. O mundo está a encontrar cada vez mais dificuldades no lento caminho da paz que empreendera, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, e começava a dar alguns frutos. Dado que se estão a criar novamente condições para a proliferação da guerra. Creio que estamos todos de acordo sobre isto. E o Papa Francisco lembra, e passo a citar, que a guerra é a negação de todos os direitos e uma agressão dramática ao meio ambiente. Se se quiser um desenvolvimento humano integral, autêntico para todos,
é preciso continuar incansavelmente no esforço de evitar a guerra entre as nações e os povos. Por isso, é preciso garantir o domínio incontrastado do direito e o recurso incansável às negociações. Aos mediadores e à arbitragem, como é proposto pela Carta das Nações Unidas, verdadeira norma jurídica fundamental. E a este propósito, e lembrando os 75 anos da existência das Nações Unidas, o Papa Francisco conclui: a Carta das Nações Unidas, respeitada e aplicada com transparência e sinceridade, é um ponto de referência obrigatório de justiça e um veículo de paz. E agora, o Papa Francisco enfrenta as justificações teóricas de que todos nós somos testemunhas e conhecemos a favor da guerra e cita inclusivamente o Catecismo da Igreja Católica, onde alguns julgam encontrar a legitimidade dessa justificação. Mas, a propósito desse artigo do Catecismo, o Papa diz o seguinte, e passo a citar: deste modo, facilmente se opta pela guerra, valendo-se de todo o tipo de desculpas aparentemente humanitárias, defensivas ou preventivas, recorrendo-se mesmo à manipulação da informação. De facto, nas últimas décadas, todas as guerras pretenderam ter uma justificação. E agora o Papa vai mesmo ao concreto do Catecismo e diz: o Catecismo fala da possibilidade de uma legítima defesa por meio da força militar, o que supõe demonstrar a existência de algumas condições rigorosas de legitimidade moral. Mas ao interpretar as coisas desta maneira, diz o Papa, cai-se facilmente numa interpretação demasiado larga deste possível direito. Assim, continua o Papa, pretende-se indevidamente justificar inclusivamente aquilo a que se chamam ataques preventivos ou ações bélicas que dificilmente não acarretam males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. A questão, continua o Papa, é que, a partir do desenvolvimento das armas nucleares, químicas e biológicas e das enormes e crescentes possibilidades que oferecem as novas tecnologias, conferiu-se à guerra um poder destrutivo incontrolável que atinge muitos civis e inocentes. É verdade, e agora conclui o Papa, que nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma e nada garante que o utilizará bem. Assim, já não podemos pensar na guerra como solução, porque provavelmente os riscos sempre serão superiores à hipotética utilidade que se lhes atribua. Perante esta realidade, hoje é muito difícil sustentar os critérios racionais amadurecidos noutros séculos para falar de uma possível guerra justa. E o Papa exclama, como já tem exclamado noutras ocasiões, nunca mais a guerra. No nosso mundo já não existem só pedaços de guerra num país ou noutro, mas vive-se, a expressão é sua, como sabemos, numa guerra mundial aos pedaços, porque os destinos dos países estão intensamente ligados entre si no cenário mundial. A este propósito, peço desculpa,
o Papa pede que nos recordemos São João 23, que, como todos nós sabemos, é o autor da Pacem in Terris e, de alguma maneira, aquele que acionou um processo de artesão da paz, mas que ultimamente tem sido pouco seguido, como ele propunha na encíclica. Citamos o Papa: manifestando o grande anseio de paz que se difundia nos tempos da Guerra Fria, João 23, reforçou a convicção de que as razões da paz são mais fortes do que todo o cálculo de interesses particulares e toda a confiança posta no uso das armas. Mas, por falta de uma visão de futuro e de uma consciência partilhada sobre o nosso destino comum, não se exploraram adequadamente as oportunidades que oferecia o fim da Guerra Fria. Em vez disso, todos nós sabemos isto, cedeu-se à busca de interesses particulares sem se preocupar com o bem comum universal. Assim, interrompeu novamente o fantasma enganador da guerra, que infelizmente ainda não nos abandonou. E o Papa afirma convictamente: mas por falta de uma visão de futuro e de uma consciência compartilhada sobre o nosso destino comum, não se exploraram adequadamente as oportunidades que oferecia o fim da Guerra Fria. Portanto, o Papa está a ser claramente crítico. Assim, irrompeu novamente o fantasma inovador da guerra. Assim, poderemos reconhecer o abismo do mal no coração da guerra e não nos turvará o facto de nos tratarem como ingênuos porque escolhemos a paz. E agora, o Papa Francisco, refletindo com mais profundidade e ousadia, afirma o seguinte: com efeito, se tomarmos em consideração as principais ameaças contra a paz e a segurança com as suas múltiplas dimensões neste mundo multipolar do século XXI, como, por exemplo, o terrorismo, os conflitos assimétricos, a segurança informática, os problemas ambientais, a pobreza, muitas dúvidas emergem acerca da insuficiência da dissuasão nuclear para responder de modo eficaz a tais desafios. E agora o Papa vai mais longe e diz: devemos perguntar-nos também quanto seja sustentável um equilíbrio baseado no medo, quando de facto ele tende a aumentar o temor e a ameaçar as relações de confiança entre os povos. A paz e a estabilidade internacionais, o Papa está a concluir, não podem ser fundadas num falso sentido de segurança, na ameaça de uma destruição recíproca ou de um aniquilamento total na manutenção de um equilíbrio de poder. E aqui faz um apelo que deve ter deixado completamente envergonhados aqueles a quem ele o dirige. E com o dinheiro usado em armas e noutras despesas militares, por que não constituir um fundo mundial para acabar de vez com a fome e para o desenvolvimento dos países mais pobres, a fim de que os seus habitantes não recorram a soluções violentas ou enganadoras, nem precisem de abandonar os seus países à procura de uma vida mais digna. E aqui está toda a sua preocupação com os migrantes. Creio que depois destas palavras do Papa ninguém tem coragem de defender a guerra ou de considerar que ela pode, em algumas circunstâncias, ser considerada justa. E a terminar agora sim, e no mesmo contexto, o Papa fala sobre a pena de morte. É o último subcapítulo. Sobre a pena de morte, o Papa Francisco começa com uma citação
do Papa São João Paulo II, inequivocamente contra uma tal pena. E agora são as palavras do Papa, citando o santo. São João Paulo II declarou de forma clara e firme que a mesma, pena de morte, é inadequada no plano moral e já não é necessária no plano penal. Não é possível pensar num recurso relativamente a esta posição. Hoje afirmamos com clareza, e agora são palavras do Papa Francisco, que a pena de morte é inadmissível. E a seguir compromete-se ele próprio ao dizer: a Igreja compromete-se decididamente a propor que seja abolida em todo o mundo. E em seguida, não contente com esta coragem, o Papa fundamenta a abolição da pena de morte nas Sagradas Escrituras, ao dizer: a vida em comum, estruturada em volta de comunidades organizadas, precisa de regras de convivência, cuja livre violação exige uma resposta adequada. Isto implica, diz o Papa, que a autoridade pública legítima possa e deva infligir penas proporcionadas à gravidade dos delitos e que se garanta ao Poder Judiciário a necessária independência no âmbito da lei. E continuando, o Papa recorda que desde os primeiros séculos da Igreja, alguns se manifestaram contrários à pena de morte. E cita Santo Agostinho, são palavras suas do santo de Hipona: indigna-te contra a iniquidade, mas sem esqueceres a humanidade. Não dês livre curso à volúpia da vingança contra as atrocidades dos pecadores, mas pretendantes curar as suas feridas. Até aqui, Santo Agostinho. E agora, aproximando-nos do fim deste tema e do fim deste capítulo, o Papa Francisco continua a alertar para os riscos de manter em vigor a pena de morte. Os medos e os rancores levam facilmente a entender as penas de maneira vingativa, se não cruel, em vez de as considerar como parte de um processo de cura e reinserção na sociedade. Hoje, continua ainda o Papa, tanto por parte de alguns setores da política como de certos meios de comunicação, por vezes incita-se à violência e à vingança pública e privada, não só contra quantos são responsáveis por ter cometido delitos, mas também contra aqueles sobre os quais recai suspeita, fundada ou não, de ter infringido a lei. Há por vezes a tendência a considerar deliberadamente inimigos figuras estereotipadas que concentram em si todas as características que a sociedade sente ou interpreta como ameaçadoras. O Papa conclui dizendo: os mecanismos de formação destas imagens são os mesmos de outrora, permitiram a expansão das ideias racistas. Não são só alguns que são considerados racistas, são muitas vezes os próprios que promovem essas ideias a ser os primeiros racistas. Quero assinalar, continua ainda o Papa, que é impossível imaginar que hoje os Estados não possam dispor de outro meio que não seja a pena capital, para defender a vida de outras pessoas do agressor injusto. De particular gravidade se revestem as chamadas, e sabemos como elas existem, execuções extrajudiciais ou extralegais. E agora entramos nos últimos pensamentos do Papa Francisco, com os quais concluímos este 7º capítulo. E creio que todos percebemos
que onde o Papa queria chegar com estas invectivas contra a guerra e a pena de morte é exatamente para nos estimular aos percursos que nos possam conduzir à edificação da paz. Todavia, o Papa Francisco não ignora que há quem continue a ser favorável à pena capital. Diz ele, os argumentos contrários à pena de morte são muitos e bem conhecidos. A Igreja frisou oportunamente alguns deles, como a possibilidade da existência do erro judicial e o uso que dela fazem os regimes totalitários e ditatoriais que a utilizam como instrumento de supressão da dissidência política ou perseguição das minorias religiosas e culturais, todas vítimas que, para as suas respectivas legislações, são delinquentes. Por conseguinte, todos os cristãos e homens de boa vontade estão chamados hoje a lutar não só pela abolição da pena de morte, legal ou ilegal, em todas as suas formas, mas também para melhorar as condições carcerárias no respeito pela dignidade humana das pessoas privadas de liberdade. E o Papa conclui dizendo: relaciono isto com a prisão perpétua. A prisão perpétua é uma pena de morte escondida. E agora, mesmo a terminar, o Papa diz e recorda-nos o seguinte, voltando mais uma vez ao pensamento espiritual e à fundamentação bíblica. Lembremos que nem sequer o homicida perde a sua dignidade pessoal e o próprio Deus se constitui seu garante. A rejeição firme da pena de morte mostra até que ponto é possível reconhecer a dignidade inalienável de todo o ser humano e aceitar que tenha um lugar neste universo. Visto que não o nego ao pior dos criminosos, não o negarei a ninguém. Darei a todos a possibilidade de compartilhar comigo este planeta, apesar do que nos possa separar. Todos nós compreendemos estas palavras do Papa, porque aos cristãos que hesitam e se sentem tentados a ceder qualquer forma de violência, devemos convidá-los a lembrar o anúncio do livro de Isaías. Transformarão as suas espadas em relhas de arado. Para nós esta profecia encarna em Jesus Cristo, que ao ver um discípulo excitado pela violência, lhe disse com firmeza: mete a tua espada na bainha, pois todos quantos se servirem da espada morrerão à espada. Então, a terminar, era um eco daquela antiga admoestação: ao homem pedirei contas da vida do homem seu irmão. A quem derramar o sangue do homem pela mão do homem, será derramado o seu. Esta reação de Jesus, que brotou espontaneamente do seu coração, diz o Papa, supera a distância dos séculos e chega até hoje como um apelo incessante. O Papa, naturalmente, identifica-se com o apelo da Escritura, já no Antigo Testamento, e com o apelo do próprio Cristo, e a todos nós dirigiu, afinal, o apelo a perdoar. Creio que esta é a grande lição que o Papa nos dá com este capítulo 7º e quase a terminar a sua encíclica. Muito obrigado pela paciência que tiveram em escutar durante quase uma hora, ou passou de uma hora, esta abordagem do capítulo 7º da encíclica, para percebermos como, afinal, é tão importante pôr em prática e aceitar os desafios desta encíclica.